Patriqueiro, fala Patriquete, professor Patrick Gomes, para dar para você uma super dica sobre ecologia, o conteúdo de relações entre seres vivos. Primeira coisa que você deve saber, meu amigão, existem dois tipos de relação: as relações harmônicas, quando não há prejuízo para os participantes envolvidos, e as relações desarmônicas, quando há prejuízo para pelo menos um dos participantes envolvidos na relação. Uma outra coisa importante que você tem que saber é que, independentemente da relação ser harmônica ou ser desarmônica, essas relações podem ser intraespecíficas, quando acontece com indivíduos da mesma espécie, e interespecífica, quando acontece com indivíduos de espécies diferentes. Eu vou jogar para você agora umas imagens para mostrar entre quem acontece cada tipo de relação. Veja só, eu vou ser bem objetivo, mostrando para vocês só a relação e um exemplo mais conhecido. Por que eu vou fazer assim? Porque na prova sempre usam mais esses exemplos, então eu vou tratar com exemplos bem concretos. Se liga aí, show! E aí, Patriquete, Patriqueiro, primeiro tipo de relação que eu vou explicar aqui para vocês é uma relação harmônica intraespecífica, ou seja, que acontece entre indivíduos da mesma espécie. Primeiro tipo de relação, pessoal, é a sociedade. Sociedade é aquele tipo de relação entre indivíduos da mesma espécie, onde acontece uma divisão de trabalho. Os clássicos exemplos, cara, é a formiga, né? Se você sempre vê aquele monte de formiguinha, uma ajudando a outra, isso ali, pessoal, é um exemplo de sociedade. Ali está acontecendo uma divisão de trabalho. Os cupins também fazem isso, e as abelhas também. As abelhas também fazem esse tipo de relação, que é a sociedade. Existe sim uma divisão de trabalho entre esses seres vivos. E no caso da abelha, quem depois puder estudar um pouco a fundo, nossa, é muito legal a conhecer um pouco da vida do zangão, a vida da operária e da rainha, que são abelhas que têm funções bem específicas, ok? Então, o primeiro tipo de relação, sociedade. Um outro tipo de relação, pessoal, que eu quero explicar para vocês é a colônia. A colônia também é um tipo de relação harmônica, intraespecífica, porque acontece entre indivíduos da mesma espécie. A colônia, ela é a união anatômica entre organismos da mesma espécie. E interessante é que não é obrigatória, mas muitas vezes as colônias são formadas e formam como se fosse uma nova estrutura. Uma nova estrutura é formada a partir da união desses organismos. Um clássico exemplo, pessoal, bem conhecido, é a colônia bacteriana. Aqui é o que eu estou passando a mão. As bactérias, que são organismos unicelulares, geralmente você nunca vê uma bactéria, você vê uma colônia de bactérias, que justamente estão ali unidas anatomicamente, o que facilita também até o processo de alimentação desses organismos. Mas não podemos nos restringir apenas às bactérias, também temos o coral cérebro e a caravela também, que formam colônias, tá ok? Então, um outro tipo de relação muito importante que acontece, que também é harmônica, mas é interespecífica, porque acontece entre indivíduos de espécies diferentes, é o mutualismo. O mutualismo é aquela associação obrigatória entre indivíduos, ou seja, é preciso que aconteça esse tipo de relação para que o próprio ser vivo viva, sobreviva, e ambos se beneficiam, tá ok? Nesse tipo de relação, os dois são beneficiados. Um clássico exemplo aqui que a gente tem é os links. Links também são exemplos de tipos de mutualismo, que justamente o link ele é a associação de algas e fungos. Também tem um exemplo também muito comum de mutualismo, que são as micorrizas, que são as algas, que são os fungos, ou melhor, e as raízes das plantas. Então, micorrizas, fungos e raízes de plantas. Um outro exemplo também de mutualismo, no caso, são as plantas e os insetos, onde os insetos eles ajudam o processo de fecundação das plantas. Então, é necessário que tenha inseto muitas vezes para acontecer o processo de reprodução. Isso aí é um mutualismo, que no caso é uma relação harmônica. Ambas são beneficiadas.
Um outro tipo de relação harmônica interespecífica é o comensalismo. O comensalismo é um tipo de relação que não é obrigatória, mas é um tipo de relação onde uma espécie acaba sendo beneficiada, come o resto de alimento das outras. Aqui no caso eu coloquei a relação entre tubarão e rêmora, que é um clássico comum. O tubarão vai lá, come lá o organismo. Interessante é que a relação entre o tubarão e o organismo que ele está comendo é um tipo de predatismo, que o tubarão é um predador. Mas a relação entre o tubarão e a rêmora já é um comensalismo, porque a rêmora ela come o resto do alimento do tubarão. Isso é muito importante. Mas assim, não é obrigatório não, o tubarão não está nem aí para isso não. No caso também acontece com o leão e a hiena. O leão vai lá, come lá na condição de predador, come lá o seu alimento, e o que sobra, quem vai lá comer depois é a hiena. E no caso também do urubu, né? O homem joga fora aqueles restos de alimentos e o urubu vai lá e come. Isso é um tipo também de comensalismo, tá bom? Interessante, esse tipo de relação não é obrigatório. Olha aqui também, a protocooperação, que também é uma relação harmônica, é interespecífica, porque acontece entre indivíduos de espécies diferentes, e a protocooperação é um pouco parecido com o comensalismo. É a associação facultativa entre indivíduos em que ambos se beneficiam. Olha só, no comensalismo apenas uma espécie está se beneficiando, a outra não está preocupada com isso não. Mas aqui na protocooperação é interessante porque os organismos que se relacionam dessa forma, ambos se beneficiam. Aqui no caso está aqui, ó, o animal e a ave. No caso, o que acontece aqui, a ave ela acaba comendo, tanto comendo o resto de comida desse animal, como também tirando os carrapatos do corpo dele. E isso é benefício para o boi. Então acaba dando certo. O boi e a vaca, se você já viu isso aqui acontece com frequência. Essas aves ficarem perto e ficarem se alimentando de carrapatos que tem no boi. No caso tem aqui no pelo do boi. Então acaba sendo um tipo de relação do tipo protocooperação. Também acontece também com o crocodilo também, né? Que ele fica lá com um monte de carne entre seus dentes, e a ave palito vai lá e faz a sua higiene bucal, se alimentando desse resto de alimento, beneficiando-se porque está se alimentando, e também beneficiando o crocodilo porque está limpando a boca dele. Agora sim, tipos de relações desarmônicas. Nesse tipo de relação desarmônica, uma espécie vai acabar saindo prejudicada, pelo menos uma no caso. Primeiro tipo de relação dessa forma, relação interespecífica, relação que acontece entre indivíduos da mesma espécie. O canibalismo, que é aquele tipo de relação onde uma espécie come a outra espécie, ou seja, ambos da mesma espécie, onde um se alimenta da outra. Rapaz, é uma relação muito interessante. Por vários motivos, uma espécie come a outra. Também existe o aspecto reprodutivo, aqui no caso do louva-a-Deus, onde acontece uma briga entre o macho e a fêmea é sempre como macho. Mas há alguns tipos de espécies de aranhas também tem esse tipo de relação. E esse canibalismo a gente também encontra ele, né, em tribos de índios aí muito antigas, que também se alimentavam de carne humana. Então canibalismo é aquele tipo de relação desarmônica onde espécies iguais, uma se alimenta da outra. Um outro tipo de relação desarmônica interespecífica, acontece entre indivíduos de espécies diferentes, é o amensalismo, que é aquele tipo de relação onde uma espécie impossibilita o crescimento da outra. Um clássico exemplo, no caso, é a maré vermelha, onde as algas dinoflageladas, elas têm a capacidade de se reproduzir rapidamente, depois liberar toxinas. Essas toxinas muitas vezes elas impossibilitam o crescimento de alguns animais, mata animais, peixes, por exemplo. Esse tipo de relação é o amensalismo. E foi graças ao amensalismo que foi descoberto um dos primeiros antibióticos, né? A penicilina. Que quando um tipo de fungo ele inibe o crescimento de alguns tipos de bactérias. Então, o amensalismo é um tipo de relação desarmônica. Temos também a sinfilia, que é um tipo de relação desarmônica interespecífica, onde indivíduos mantêm em cativeiro indivíduos de outra espécie para obter vantagem. É uma espécie de escravo, né? As formigas fazem os pulgões de escravos para poder ajudar o trabalho das formigas.
E esse tipo de relação é a sinfilia. Um outro tipo de relação existente desarmônica é o predatismo, que é uma relação interespecífica, né, indivíduos de espécies diferentes. É o que muda justamente de canibalismo. O predatismo, um indivíduo come o outro, mas ambos são de espécies diferentes. Isso aqui é bem clássico, né? O tigre aqui comendo a zebra, também o tubarão quando come outros animais. Então isso é um tipo de predatismo. Um outro tipo de relação desarmônica que acontece nos animais é o parasitismo. Parasitismo é uma relação interespecífica, que é quando aquele animal ele sobrevive dentro do corpo de outro e acaba se beneficiando, comendo os nutrientes dele. No caso aqui é um Ascaris lubricoide, que justamente fica presente no nosso intestino delgado e fica se alimentando e pode trazer várias complicações. Então, pessoal, esses foram os tipos de relações existentes entre seres vivos. Eu selecionei aqueles que são mais cobrados e é isso daí. Eu não falei que era fácil? Fácil demais. Lembre, faça sempre uma boa leitura da prova para você poder associar que tipo de relação é que ela está querendo saber. Lembre, tenha calma que dá certo. Se ligue nos detalhes da questão. Se ligue toda vez que for cair ecologia. Tenha uma calma a mais. Você vai achar muito fácil, mas cuidado, nem sempre o que é fácil é fácil. Beleza? Pode ser que tenha um pequeno detalhezinho que leve você ao erro. Principalmente quando fala sobre relações ecológicas, relações entre seres vivos. Então, espero ter ajudado aí você. Dá um joiazinha para valorizar nosso trabalho. E estamos aqui para o que der e vier. A biologia é muito fácil de aprender. Só basta você anotar o que Patrick vai dizer. Valeu, galera. Show!